Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós desejamos fazer com vocês uma reflexão sobre as leituras da liturgia do 10º domingo do tempo comum. O tema central das leituras da liturgia deste 10º domingo do tempo comum é a dialética entre o bem e o mal. Devemos discernir entre as obras do bem e as do mal e, consequentemente, em quais destes caminhos nos poremos a caminhar. Mais que uma questão sobre a ética, é uma reflexão sobre nossa condição enquanto cristãos e cristãs. A graça e o pecado se nos deslumbram à frente. O que queremos? Como vamos caminhar? Há que se lembrar aqui que nossa reflexão não passa pela moral e sequer moralismos. É discernir sobre o que vem de Deus e o que vem do maligno. Optar pela vontade de Deus é estar em plena comunhão com Jesus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3:35. Olhemos a partir do Evangelho. O Evangelho da liturgia deste domingo é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 ao 35. Jesus está em casa, possivelmente Cafarnaum, entre os que foram comuns na convivência familiar. A família de Jesus se espalhava para além de Nazaré. Seus familiares não conseguem perceber em Jesus a messianidade. Olham-no a partir da referência humana, como filho de José, o carpinteiro, Maria, a aldeã da Galileia. Sob esta referência humana de Jesus, conhecendo suas origens, seus familiares acreditavam que ele estava louco. Pensavam, por um lado, que Jesus estivesse fora de si, por outro, acusam os sinais que realiza, sobretudo expulsar os demônios, como relação com o próprio mal. Sua relação com o Pai e seu ministério salvífico são desconhecidos a eles. O episódio narrado faz parte ainda do início do seu ministério na Galileia, embora sua família já estivesse bem espalhada, como o texto faz perceber. Após a última controvérsia com os fariseus, quando curou um homem da mão seca na sinagoga do dia de sábado, a multidão que o acompanhava em busca de milagres e prodígios só crescia. Tais fatos o levou a constituir o grupo dos 12, para que sua ação libertadora se expandisse cada vez mais. À medida em que as multidões, sedentas de dignidade, de justiça e de amor, cansadas de tanta opressão, aumentavam ao redor de Jesus, também aumentava a oposição daqueles que não aceitavam o seu comportamento fora dos padrões estabelecidos pela sociedade e religião. É isso que o Evangelho de hoje mostra. Jesus rodeado por uma multidão, na casa e ao mesmo tempo sendo contestado e mal compreendido pelos familiares e pelas autoridades religiosas. Após a constituição do grupo dos 12, o evangelista diz que Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer poderiam comer. A casa tem um valor muito significativo para o Evangelho segundo Marcos. É a alternativa proposta por Jesus para a realização do seu projeto em sua dimensão espacial primeira, como oposição à sinagoga e a qualquer instituição. A casa é o espaço eclesial por excelência. É na casa onde Jesus fala abertamente com seus discípulos. A igreja primitiva adotou a casa como lugar da liturgia, da catequese e do encontro.
Se é na casa onde acontece a vida, deve ser na casa o culto ao Deus da vida. Um culto não ritual, mas serviçal. Aqui não se trata da casa de Nazaré, mas da casa adotada por ele em Cafarnaum, provavelmente a casa dos irmãos André e Pedro. A multidão reunida ao seu redor demonstra o sucesso de sua pregação junto às camadas mais populares da sociedade. Com tanta gente ao redor, Jesus e seus discípulos nem sequer podiam comer, porque a prioridade era o serviço. Com essa expressão, o evangelista ressalta o aparente sucesso e, ao mesmo tempo, a dimensão do serviço na vida da comunidade. Antes de tudo, o serviço e a relação e a atenção aos necessitados. O discípulo deve pensar mais no outro do que em si próprio. Nada de egoísmos na comunidade de Jesus. Como já acenamos, a acolhida da mensagem de Jesus não era igual em todos os grupos ou classes sociais. Ao contrário da multidão que buscava constantemente, havia quem o contestasse e procurasse desqualificar a sua atuação libertadora para por incompreensão ou mesmo por maldade e medo de perder privilégios. Entre os que não o compreendiam estavam seus familiares. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estavam fora de si. Está lá no versículo 21 do Evangelho desta liturgia. Jesus já tinha deixado a família em Nazaré há algum tempo e adotado a cidade de Cafarnaum como ponto de apoio para o seu ministério itinerante. Porém, como sua fama se espalhava com facilidade, também chegaram notícias suas em Nazaré e, por sinal, não muito boas. Envergonhados pelo seu comportamento subversivo, seus familiares chegavam à conclusão de que ele só podia estar louco ou fora de si. Diante disso, eles tomaram a decisão de procurá-lo para prendê-lo, levá-lo para casa e assim evitar que ele continuasse envergonhando o nome da família com comportamento fora dos padrões estabelecidos. Com rapidez, a fama de Jesus chegou também a Jerusalém, centro do poder religioso e político, onde estavam as autoridades constituídas para manter a ordem e o controle social e ideológico. Se na pequena Nazaré Jesus era considerado louco, na capital era visto como endemoniado, forçando a ida de uma comitiva oficial a Cafarnaum para tentar impedir que ele continuasse seu ministério. Assim atesta o evangelista. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. A acusação é grave, considerando o teor e contexto. Enquanto Jesus anuncia a chegada do reino de Deus, compreendido como um projeto de sociedade marcada pela igualdade, justiça e amor, seus adversários tentam desqualificá-lo, acusando-o de agir em nome do demônio Beelzebu, cujo nome pode significar Senhor da casa, Senhor das moscas ou Senhor do esterco. Era uma divindade filisteia, considerado portador de doenças em Israel. Era a expressão máxima do mal para os judeus mais devotos. Além de perversa e hipócrita, a acusação dos mestres da lei é também contraditória. Por isso, foram desmascarados instantaneamente. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se toda a atividade de Jesus, desde o início do seu ministério, consistia no anúncio do reino de Deus e, consequentemente, a eliminação do mal, a acusação dos mestres da lei não tinha o mínimo fundamento.
Satanás é a expressão do antagonista de Deus, conforme a mentalidade bíblica, e por isso era o opositor de Jesus, aquele que precisava ser derrotado. Para deixar ainda mais claro o quanto os mestres da lei estavam mal intencionados, Jesus aprofunda a contradição deles com mais algumas pequenas parábolas. Tanto um reino quanto uma casa não podem sobreviver com divisões internas. As divisões são sempre causas de ruína e destruição. Veremos isso em Marcos 3, 24 ao 27. Jesus encerra a discussão com os mestres da lei com uma declaração solene e bastante impactante. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas culpado de um pecado eterno. Marcos 3, 28 a 29. A introdução, em verdade vos digo, significa que aquilo que está para ser anunciado é de fundamental importância para o auditório. O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Mas qual é mesmo o pecado contra o Espírito Santo? É aquilo que os mestres da lei estavam fazendo. Lúcida e voluntariamente, eles negavam a ação de Deus em Jesus. É inadmissível que não se reconheça que tudo o que Jesus fazia e faz é trazer Deus para a vida das pessoas, torná-lo acessível. Na verdade, era essa a acessibilidade de Deus, livre e gratuita, oferecida por Jesus, que irritava os mestres da lei e as demais autoridades religiosas do seu tempo, pois isso significava para elas perda de poder e privilégios. Conhecendo a Deus amoroso, revelado por Jesus, as pessoas deixavam de aceitar o Deus juiz, vingativo e mercantilista do templo. A pregação de Jesus era uma ameaça à sobrevivência daquela religião. Por isso, as autoridades faziam de tudo para impedi-lo de continuar seu ministério. Para Jesus, a tentativa de bloquear a ação de Deus na história, revelada por ele com a mensagem e a praxis, é a verdadeira blasfêmia, é o grande pecado. O pecado contra o Espírito Santo é, portanto, a pretensão de todo o sistema religioso que pretende determinar ou negar o agir de Deus na história. Após desmascarar as autoridades religiosas representadas no texto pelos mestres da lei, o evangelista volta a atenção para o conflito de Jesus com seus familiares que pretendiam prendê-lo. Visto chegaram sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Marcos 3, 31 a 32. Jesus estava na casa e circundado por uma multidão que certamente o escutava atentamente. De propósito, o evangelista enfatiza duas posturas opostas diante de Jesus: ficar do lado de fora e apenas ouvir o que se diz a seu respeito, ou entrar na casa e sentar-se ao seu redor, experimentando pessoalmente o amor e a plenitude de vida que ele transmite. O evangelista não pretende mostrar nem criar oposição ou rivalidade entre os familiares de Jesus e a comunidade dos seus discípulos. Ele quer apenas ajudar sua comunidade a compreender que aceitar a proposta de vida de Jesus implica assumir uma maneira diferente de viver, com novos critérios de pertença e relação. É isso que fica claro com a resposta de Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aos que estavam ao seu redor, disse:
Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Versículos de 33 a 35. Com esta afirmação, ao invés de menosprezar seus familiares, ele está dando a oportunidade de também eles entrarem na dinâmica do reino de Deus e, ao mesmo tempo, que qualquer pessoa, independente da origem, pode fazer parte da sua família. Para fazer parte da comunidade de Jesus, o único critério e exigência é tornar-se discípulo ou discípula. Para isso, é necessário ouvir a sua palavra e fazer a vontade de Deus. Se trata de uma regra sem exceção. A adesão ao reino de Deus exige uma conversão completa, ou seja, mudança de mentalidade, inclusive na concepção de família. O seguimento a Jesus não comporta meio-termos. Seu projeto de vida exige tomada de decisão. As notícias a seu respeito se espalhavam de Jerusalém a Nazaré. Muitas incompreensões surgiam com isso. Diante disso, era e continua sendo indispensável entrar na casa e sentar-se ao seu redor para escutá-lo. Sem esta experiência, qualquer juízo sobre a sua pessoa será parcial. Voltando às questões iniciais nesta reflexão, mais que nos perguntar sobre qual caminho seguir, sobre o bem e o mal, devemos discernir se fazemos parte ou não da família de Jesus. Em sua casa sempre há dignidade e vida, plenitude humana. A casa, a família de Jesus, é o reino de Deus. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.